Prezados colegas vereadores, mesa diretora, presidente Roger em exercício, assessores, população que veio acompanhar essa reunião, pessoal da imprensa, boa tarde a todos. Gente, tenho muita alegria de contar que a Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer fez a sua primeira ação conjunta. Conjuntamente, eu, o vereador Ney Burger e o vereador Diego Espino, fomos ao Campo Guarani, já atendendo a pauta do esporte tão abandonada e tão negligenciada aqui na cidade, né, gente? Então, a gente foi lá para saber como que é possível que o Poder Legislativo atue apoiando o esporte na cidade. Não é uma coisa específica do Guarani, é para o esporte para o pessoal sub-17, para todo mundo que sabe a importância do esporte para mudar e transformar vidas, especialmente quando a gente fala da população periférica que é tão privada de lazer e esporte. Falando, inclusive, de população periférica, de gente que precisa de uma atenção do poder público, eu gosto muito de lembrar o que a Ana Paula disse no pronunciamento dela sobre a gestão do atual prefeito ser de fora para dentro. Isso é o que foi dito durante a campanha e a gente tem sentido que tem, de fato, acontecido. Por isso eu quero chamar a atenção para a situação lá do Vila das Roseiras, gente. Fui chamada para ir lá conhecer uma creche que estava com algumas irregularidades. E a proprietária da creche foi notificada pela vigilância sanitária que brilhantemente estava apenas fazendo seu papel como servidores, é isso mesmo que ele tem que fazer. Só que vejam, gente, como que o abandono da prefeitura e como que o abandono do poder público leva a soluções alternativas que não estão exatamente dentro da legalidade, mas que são o que resolve o abandono. A gente tem um monte de mãe com criança, mães que precisam trabalhar, mães que não são corretamente e eficientemente atendidas pelos CMEs das suas regiões. O que essas mulheres vão fazer? Então, assim, é uma pergunta muito pragmática. Vai levar e vai jogar na porta da prefeitura? Porque se a prefeitura for cuidar dos meninos, está resolvido, né? Caso contrário, o que a gente pode fazer é realmente garantir CMEs para toda a população, especialmente desses bairros. E os bairros mais recentes, normalmente, têm mais crianças. Vamos citar como é que está um pouco dessa situação dos nossos CMEs aqui na cidade. Eu costumo dizer, gente, que a gente não precisa reinventar a roda. Na educação de Divinópolis, nós temos um plano decenal de educação, com muitas edições. Eu já li e dominei bem a de 2004 e a de 2014 2015. Então, está tudo lá. Fico muito satisfeita que a secretária de Educação, a Andréia, tem conhecimento, entende muito bem esse plano, participou da elaboração, se eu não me engano. Então, tem levado tudo isso em conta. Mas lá no plano, nós temos 3 CMEs previstos, com certa urgência. O CMEI do Jardinópolis, o CMEI do Jardim das Oliveiras e o CMEI do Padre Eustáquio, que atende também o pessoal que eu estou falando lá do Vila das Roseiras. O do Jardinópolis começou a ser construído no final do ano. O do Jardim das Oliveiras saiu hoje no Jornal Agora, que as obras começam semana que vem, finalmente. E a gente está esperando o projeto do CMEI do Padre Eustáquio, que é justamente essa situação que eu estou dizendo. Então, a gente tem um bairro com muitas mães, com uma questão de criminalidade, com a questão de abandono, problema de iluminação, mato, todos os problemas, e essas mães sequer têm onde deixar seus filhos. Então, gente, isso é muito sério. A pandemia vai passar. Quando a pandemia passar, as aulas retornarem e tudo mais, essas mães precisam ser atendidas, porque elas precisam trabalhar e colocar comida na mesa. Elas têm que alimentar os filhos delas. O que elas vão fazer? E a pandemia e o fechamento justo das escolas já fez, gente, com que a participação feminina no mercado de trabalho fosse menor em 30 anos. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas a atual participação feminina no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Por quê? Porque a mulher está ao lugar do cuidado. Socialmente falando, historicamente falando. Então, se a gente tem uma pandemia e a gente fecha a escola, é o marido ou é a mulher que vai ficar em casa cuidando das crianças? É a mulher. Então, assim, isso faz falta na mesa, isso faz falta na compra do mês, isso faz falta no aluguel, isso faz falta até na percepção da criança de estar convivendo com os amigos e ter uma mãe que trabalha fora. Então, quando a gente voltar a essa pandemia, a gente precisa desses CMEs. Então, gente,
Mais uma questão que a gente precisa ficar atento mesmo é essa questão do projeto lá do CMEI do Padre Eustáquio, para que logo, logo essa vereadora possa estar aqui e falar, gente, semana que vem vai começar a construção do CMEI do Padre Eustáquio e finalmente essas mães serão atendidas. Vamos ver os próximos capítulos, né? Além disso, eu também não posso deixar de comentar sobre uma situação que eu recebi muitas reclamações essa semana da Transoeste. A Transoeste, gente, que muda os horários de ônibus e avisa no aplicativo de hoje para amanhã, de manhã para de tarde, é um negócio assim, uma coisa impressionante. Todo mundo que é usuário de transporte público já passou essa raiva. E não tem condição um negócio desse. Então, o meu jurídico já está estudando como é que a gente pode fazer um projeto de lei para aumentar esse prazo mínimo de mudança de horário. O que a gente pode fazer nesse sentido? Porque não tem condição de ser desse jeito. É muito desrespeito com a população que depende de transporte público e que é gente demais. A Transoeste também, gente, está numa situação que é um impasse com a prefeitura lá no bairro Santo André. O bairro Santo André hoje, que eu também tenho que citar a minha amiga vereadora Ana Paula novamente, tiveram a alegria de finalmente, depois de 30 anos de bairro, terem a sua iluminação pública instalada. Só que lá, gente, as vias continuam horrorosas, intransitáveis. Eu não sei quem aqui já foi de carro no Santo André, quem está assistindo em casa, porque a gente vive na nossa bolha, né, do dia a dia. Trabalho, a casa, a academia, a casa dos pais. Mas o bairro Santo André é um bairro extremamente abandonado do ponto de vista de infraestrutura. E aí a Transoeste diz, bom, agora o ônibus vai parar na rodovia. Por quê? Porque não tem como entrar no bairro. E aí, como é que fica a população do bairro, gente? E num dia de chuva? E à noite? A justificativa é a via. A empresa realmente não pode ficar quebrando o ônibus todo dia por causa disso. Então, assim, estou em contato diário com o secretário de Serviços Urbanos. A gente precisa desenvolver algum paliativo até que a emenda do deputado Cleitinho comece, até que as obras comecem. Para quem não sabe, a gente tem uma emenda de quase R$800 mil do deputado Cleitinho para o calçamento do Santo André, que vai melhorar muito a vida dessas pessoas. E isso, gente, já tem mais de ano. Então, assim, cadê o projeto para que a gente consiga colocar essa obra para andar, para que o pessoal lá do bairro tenha dignidade, para que os ônibus não tenham mais motivo e a Transoeste não tenha mais desculpa para não entrar lá dentro? Lembrando que o Santo André é um bairro pequeno, mas com 2 pacientes de hemodiálise. 2 pacientes de hemodiálise, viu, gente? A van da Adortrans, que eu já falei aqui, não consegue entrar lá e ele já tem esse desgaste de ter que subir para a rodovia para poder pegar a van e ir para o seu tratamento, que é tão desgastante, sofrido. Então, eles ainda têm que passar por esse processo, sendo que é direito deles serem buscados na porta de casa. E, além disso, se eles precisarem ir no centro fazer qualquer coisa, para pegar ônibus também vai ter que ir para a rodovia. Então, é uma situação desumana, inaceitável, e a gente não pode corroborar com isso. Por isso, essa vereadora tem cobrado dia e noite dos secretários, tanto de infraestrutura, Will Bueno, quanto de serviços urbanos, Gustavo, que pensem num paliativo até que esse projeto saia. Mas tem sido bem atendido e acho que a gente vai conseguir resolver, pelo menos com o cascalhamento da rua. Mais uma coisa que é inaceitável, senhor presidente, e eu acho que tem a ver com o pronunciamento do Arlon, que falou sobre a questão da vacinação, é a gente não ter toda a transparência de dados que nós poderíamos ter. Eu entendo, e até caminho de forma diferente em relação a alguns vereadores, porque eu entendo a situação do secretário, que são poucas vacinas, como eu já falei, não tem como o prefeito virar vacina. Enquanto o presidente não priorizar isso, não vai ter vacina mesmo. Mas a gente pode dar mais transferência para a vacinação das que nós temos. E por isso eu protocolei o projeto de lei 31 de 2021, em que eu solicito que a gente, foi até lido pelo nosso secretário Zé Brás, em que eu solicito que a gente tenha mais transparência no sistema de vacinação de Divinópolis. Como? Identificação dos lotes, pública. Identificação de quem está vacinando as pessoas, identificação de quem são os vacinados. A gente pode ter a identificação publicada no Diário Oficial. Isso não existe ainda, não em Divinópolis. E a gente tem essa publicação com as iniciais dos vacinados ou com parte do CPF. Como que vai ser essa identificação? Cabe ao secretário decidir, ao prefeito decidir. Eu tenho certeza que eles vão decidir da melhor forma possível. A questão é, a gente precisa aumentar um pouco essa transparência para que as pessoas não tenham dúvida de quem está sendo vacinado, a qual grupo pertence, quem colocou eles nesse grupo, por quê? Tem pouca vacina, todo mundo está desesperado para voltar à vida normal. Então, a forma de atender a esse anseio da população é realmente dar mais transparência a esse processo. Se esses documentos já existem, mais fácil ainda, é só dar publicidade via Diário Oficial.
Se eles não existem, a gente vai ter que começar a fazer acontecer. Eu tenho certeza que existem, tenho certeza da boa intenção do secretário de fazer da forma certa, então é só a gente oficializar isso. Presidente, sem mais, obrigada, pessoal. Cumprimento pela fala a nobre vereadora Lohana França.